versículo 1 até o versículo 2. Peço ajuda para o tecladista, continue tocando, irmão. Já Deus me usar. Romanos capítulo 12, versículo 1. Quem achou, diga amém. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Pode sentar, aleluia, glorificando o nome do Senhor. E conduzido a muitos lugares para levar a sua palavra. E aonde Deus tem me permitido chegar, eu tenho pregado aquilo, pastor, que Deus quer que eu pregue. Eu estive orando ao Senhor e Deus me confirmou esse texto, esse tema. E eu quero pregar de acordo com aquilo que Deus me deu. Eu quero que você repita comigo o tema. Inconformados, diga inconformados. Inconformados. Aleluia. Nós estamos diante de um século que a gente observa tanto o pecado, pessoas que já perderam o prazer de estar na presença de Deus. Muitas pessoas, elas não vêm mais para a igreja com o coração realmente voluntário. Muitas pessoas, elas não vêm para a igreja com o coração realmente para buscar ao Senhor. Muitas pessoas, elas vêm por vir, mas o que o apóstolo Paulo, ele quer verdadeiramente, quando ele pede para que o povo ore, ele vai dizer assim: olha, eu peço que vocês, pela misericórdia de Deus, apresentem o vosso corpo a Deus em sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Ou seja, Paulo estava dizendo: Deus, ele quer um sacrifício agradável, ele quer uma adoração sincera, ele quer uma adoração que venha a convencer ele de ele mandar a presença dele para a minha e para a sua vida. Eu quero que você entenda o fato desse tema, inconformados. Quando alguém vem para o culto, ele não entende muitas vezes o principal propósito dele estar lá. Muitas pessoas chegam, sentam, saiam da mesma forma, mas não é assim que Deus quer para você. Ah, eu já estou entendendo a vontade de Deus, e você também. Ele quer que você saia daqui hoje cheio da presença dele, transbordando, falando em novas línguas. Quando você chegar na sua casa, você vai chegar lá e vai dizer: o culto foi uma bênção para o glória do Senhor. Só que o oposto de inconformados é conformados. Irmão Moisés me cita o exemplo de o que é uma pessoa inconformada. Observe bem que se eu observo que essa guitarra não está do jeito que eu pedi para o tocador deixar, então eu estou inconformado. Eu quero do jeito que eu desejo. Assim é Deus. Ou seja, o apóstolo Paulo, ele diz que é para nós conhecer a Deus, a mente de Cristo. Porque muitas pessoas, elas não conhecendo a mente de Cristo, ela pode chegar na igreja como um derrotado, ela pode chegar na igreja vazio, ela pode chegar na igreja triste, achando que Deus não vai abençoar, achando que Deus não vai abrir a porta. Ei, mas o teu sacrifício de adoração, a tua fé, a tua oração, a tua comunhão com Deus vai fazer ele abrir as janelas do céu e derramar bênção sem medida para tu. Quem já está entendendo a vontade do Senhor aí? Alguém que pode pensar: ah, mas eu devo
E quando ele vai lutar com o anjo, ele não estava ali convencido, ele não estava conformado ainda, ele estava inconformado, porque no momento que ele lutava com o anjo para receber a sua bênção, ele estava sentindo: eu ainda não recebi o que eu quero. Mas quando ele luta com o anjo, quando ele tem batalha com o anjo, ele no final recebe a sua bênção, a sua vitória. Aleluia. Tem gente, pastor, que está tão conformado que muitas vezes ele tende a chegar num culto cheio de problema, mas ele não consegue confiar no seu Deus, a ponto de entender que Deus é capaz de mudar qualquer situação. Será que existe alguém conformado aqui nessa noite? Será que alguém aqui que pode ter chegado conformado, passando por um problema? Ah, mas o meu filho está na droga, a minha filha está na prostituição, seja lá o que for. Você vai sair daqui hoje conformado. Não, eu não vou parar de orar, eu não vou parar de buscar, eu não vou parar de congregar, eu vou lutar pela minha bênção. Tem gente que quer receber a sua vitória muito fácil, só que nem tudo é fácil. Tem gente que quer receber um emprego, mas não faz por onde. Tem gente que quer receber uma porta aberta, mas não faz por onde. Ei, o Deus que eu sirvo, o Deus que você serve, Ele está esperando o teu sacrifício para Ele abrir a porta do céu. Alguém já está entendendo aqui nessa coisa? Tem gente que quer receber a bênção de braço cruzado, não ora, não lê a Bíblia, não congrega, só que a bênção. Ei, mas o que Deus quer é que nós venhamos primeiramente desejar a Ele, porque a bênção sim é boa, mas o dono da bênção é melhor ainda. Quando Jacó estava lutando com o anjo, ele sabia quem ele era, pastor. Ele sabia a identidade que ele tinha, porque Jacó ele não tinha um bom caráter. Jacó era considerado como uma pessoa de mau caráter. Observe, mas quando a oportunidade chega de ele lutar com o anjo, isso no dia de hoje é você não desistir da tua bênção. Tem gente que está orando, mas a bênção ainda não chegou e ele desanima, ele para. Mas não é assim que Deus quer que você siga. Deus quer que você continue até você alcançar aquilo que Ele tem para você. Espera aí, qual é o nosso maior propósito de estarmos aqui hoje? O nosso maior propósito é para ser cheio da presença do Senhor. A palavra de Deus vai dizer assim: buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas demais coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, uma pessoa que busca Deus, ela vai ter fé suficiente, mesmo quando a bênção ainda não chegou, ela acredita que a bênção vai chegar na vida dela porque ela tem fé. Mas existem pessoas que estão conformadas. Existem pessoas que elas estão tão focadas na bênção material que elas acabam se esquecendo do melhor. Jesus Cristo é o melhor. Jesus Cristo é a boa parte. Jesus
resiste à presença de Deus, não busca receber o Espírito Santo, está ali para falar mal, está falando mal dos músicos, está falando mal dos levitas. Ei, mas o que Paulo ele diz, ele vai dizer assim: eu peço a vocês, pela misericórdia de Deus, que vocês apresentem os vossos corpos. Irmão Moisés, explica melhor o que é apresentar o corpo. Aqui está falando do corpo físico. Quando uma pessoa apresenta o corpo físico em sacrifício a Deus, algo poderoso acontece. Quando uma pessoa se consagra, quando uma pessoa jejua, quando uma pessoa se dedica vindo para a igreja, quando uma pessoa se dedica em oração, prepara-te, porque as portas do céu vão se abrir para tu. Estive pesquisando aqui sobre culto racional e diz assim: um culto racional, no contexto bíblico de Romanos 12, onde nós estamos lendo, refere-se a uma adoração consciente e profunda que envolve a santidade do corpo e da mente, e não apenas ações exteriores. Aleluia! Ou seja, culto racional está ligado à mente. Começa aqui. Existem muitas pessoas que passam por muitos problemas, e o problema começa na mente, porque é o campo de batalha que o diabo ele quer que as pessoas se sintam fracas, se sintam fracassadas, se sintam que são capazes de receber algo da parte de Deus. Mas aqui está a revelação: mas quando você se entregar a Deus em sacrifício, não existe demônio que resista um sacrifício. Alguém já está entendendo a vontade do Senhor Jesus? A palavra de Deus diz que a salvação é tomada pelo esforço. Se a gente não se esforça em adoração, tem coisas que não vai chegar na nossa vida. Mas quando a gente começar a buscar, Deus vai começar a nos mostrar, vai começar a nos direcionar e vai dizer assim: a tua bênção vai demorar só mais algum tempo. Aleluia, mas não te preocupa, porque está chegando, está chegando, está chegando. Aleluia. Quando a gente ora, porque oferecer sacrifício é oração, é congregar, é vir para a igreja, é ler a Bíblia. Mas primeiro, Deus deseja que isso parta de dentro de nós. Não porque o pastor exatamente está mandando, mas porque realmente eu quero mandar. Eu quero me consagrar a Deus. Nós temos que se consagrar ao Senhor todos os dias. Ou seja, o culto racional, aleluia, é uma oferta do nosso corpo, da nossa mente a Deus. Quando a gente oferece o nosso corpo, a gente está dizendo assim para Ele: Jesus, eu quero que o meu corpo tenha santidade. Eu quero que o meu corpo seja templo do Teu Espírito Santo. Eu não quero, Senhor, andar por aí de qualquer forma. Quando Paulo ele declara aos romanos e à igreja no dia de hoje, que quando a gente apresentar o nosso corpo, ele vai dizer assim: olha, vocês vão experimentar a boa, a perfeita, agradável vontade de Deus. Ou seja, tudo que Deus tem para mim e tem para você é bom, é perfeito e é agradável. Só que se a gente caminhar da nossa forma, sem a gente se dedicar a apresentar o nosso corpo em oração, buscando para entender a vontade dele, a gente pode cair facilmente, a gente pode cair nas ciladas, e a gente pode até pensar que aquela bênção foi de Deus e não é. Aleluia. Paulo ele diz: vocês têm que não se conformar
com este século, mas tem que transformá-lo pela renovação da mente. Ou seja, existem pessoas que estão tão conformadas com este mundo que para ele, aleluia, assistir a novela das 9 é normal. Para ele andar de qualquer roupa é normal. Para ela andar, cortar o cabelo é normal. Porque a mente não está renovada. Mas quando a gente começa a se apresentar a Deus, é aí que a nossa mente começa a mudar. É aí que Deus vai começando a cumprir o propósito dele na nossa vida. Paulo tem uma preocupação muito grande com aquele povo. E Deus tem uma preocupação com o seu povo nesses últimos dias, pastor Isaías. Porque tem pessoas que elas entram na igreja, saem e não são mudadas, não são transformadas. O pastor fala, prega a doutrina, prega a santidade, mas a pessoa sai do mesmo jeito e não quer mudar. Mas a partir do momento que nós desejamos, primeiro nós temos que desejar para haver mudança na nossa vida. Nós temos que querer. Queremos, que nós desejamos, Deus vai começar a fazer um milagre na nossa vida. Libertação, cura. Ele vai começar a abrir a porta de emprego. Ele vai começar a abrir a janela dos céus. Assim como diz no livro de Malaquias: trazei todos os dízimos e oferta à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha obra. E depois disso fazei prova de mim, se eu não vos abrir as janelas dos céus e derramar bênção sem medida sobre vós. Ou seja, ofertar, dizimar é um ato de sacrifício. Só que é melhor que esse sacrifício seja por amor. Porque Deus ama ao que dá por alegria. Ou seja, nós temos que orar, não forçar exatamente. Nós temos que desejar orar por amor, porque eu amo a presença dele. Domingo passado eu estive pregando na igreja sobre voltando ao primeiro amor. Eu estive relatando de pessoas, pastor, que não vão ser salvas, que estão na igreja, mas não amam verdadeiramente a Deus. Estão na igreja, mas realmente não têm um compromisso com Deus sincero. Ou seja, é alguém que está ali por qualquer outro motivo, mas o que Deus quer que nós entenda é que a nossa mente deve ser mudada, para a gente conhecer a Ele, os propósitos dele. Aleluia. Ou seja, Deus quer que a gente ame a Ele de todo o nosso coração, força, entendimento. A partir do momento que uma pessoa chega na igreja, ela sai de casa, o inconformado, ele sai de casa e ele vai, eu vou para o culto hoje porque eu quero receber a cabeça, eu quero ser cheio, eu quero, aleluia, sentir a presença do Senhor. Eu vou para o culto hoje porque eu quero ouvir a voz de Deus. Se for para pedir perdão, eu peço. Se for para ser mudado, eu mudo. Senhor, eis-me aqui, Senhor. O inconformado, ele chega. Eu quero sentir tua presença. Eu não quero sair daquele lugar vazio. Eu não quero sair daquele lugar triste. Eu quero ser cheio da tua presença.
vou só no outro domingo de novo. Tem gente que está tão frio que ele vai dizer assim, é suficiente, só nesse domingo. Terça-feira eu não vou vir não. Tem culto terça-feira? Eu achei que era só dia de domingo. Ei, o mesmo Deus de domingo é o Deus de terça-feira, de quarta, de quinta. E a mesma presença que está sendo derramada aqui hoje é a mesma presença de todos os dias da semana. Deus quer que a gente adore Ele em espírito e em verdade. Tem gente que ele não consegue oferecer mais a Deus. Irmãos, quando eu estava orando a Deus para que Ele me desse o tema e a revelação daquilo que Ele queria que eu pregasse, Ele falou assim para mim: tem pessoas que estão conformadas, tem pessoas que eles não estão oferecendo tanto daquilo que eu tenho pedido mais. Tem gente, pastor, que ele tem R$1.000 na sua carteira, mas ele vai tirar ali do bolso dele, eu vou dar só R$10, aí quando eu receber eu dou de novo o dízimo. Ele está tão conformado que para ele só o dízimo baixa, a oferta não está vendo? Aleluia. Alguém está entendendo a revelação? Deus espera mais da gente. Como que a gente quer ser abençoado se a gente está dando uma migalha? Deus não gosta exatamente de migalha. Deus gosta de um corpo totalmente oferecido a Ele. Quando o apóstolo Paulo ele vai dizer: ofereça o vosso corpo em sacrifício vivo, ou seja, o nosso corpo ele deve ser dedicado ao Senhor e não ao pecado. Quando a gente dedica o nosso corpo ao Senhor, a gente morre para os nossos desejos e vive para a vontade de Deus. Ou seja, o homem ele carrega uma velha natureza. A palavra de Deus diz que o homem ele nasce em pecado, e em pecado a sua mãe lhe concede. Todo ser humano pecou um dia, falhou, mas a partir do momento que ele oferece a sua vida a Deus em sacrifício, ele passa a morrer para si mesmo, mas para viver para o Senhor, o Deus da glória. Eu lembro de uma história no livro de Apocalipse, uma revelação muito interessante. A palavra vai dizer assim: Deus enviou uma carta para determinada igreja através de João, diga para essa igreja assim: tem nome que vive, mas está morto. Tem muitas pessoas que estão vivas materialmente, fisicamente, mas estão mortas no pecado. Porque se a pessoa está no pecado, está na fornicação, está no adultério, está na prostituição, está na avareza, que é a idolatria, ainda precisa morrer para viver para o Senhor. Nós temos que conhecer o Senhor e entender: Deus, eu quero morrer para os meus desejos, eu quero morrer para as minhas vontades, mas para estar vivo e viver para Ti, Senhor. Eu quero dedicar minha vida, Senhor, em sacrifício vivo, não sacrifício morto, porque Deus gosta dos vivos. Tem alguém vivo aqui? Dê glória a Deus. Quem está vivo aí? Quem está vivo aí? Quem está vivo aí? Quem está morto não consegue a glória. Quem está morto não consegue aplaudir. Mas quem está vivo, exalta, exalta, exalta. Se você está vivo, se você está vivo, Deus vai cumprir os planos dele na tua vida. Alguém já está entendendo aqui a revelação de Deus? A palavra de Deus diz que nós temos que morrer para a nossa natureza, para os nossos desejos, para as nossas vontades pecaminosas. A partir do momento que a gente morre, a gente é encontrado vivo, e
só vai ser arrebatado, só vai subir aquele que estiver vivo. Eu não estou dizendo de vivo, aleluia, fisicamente, porque tem gente que está vivo fisicamente, mas ele anda como morto. É a Bíblia, irmão. É a palavra de Deus. Mas nós já estamos entendendo que Deus quer um sacrifício vivo. O que é um sacrifício vivo? Para você começar a entender melhor. O sacrifício vivo está dizendo tudo aqui é algo agradável a Deus. Eu quero ler aqui uma passagem. Aqui no livro de Eclesiastes, capítulo 5, versículo 1. Glória a Deus. Continue em adoração e em espírito. Eclesiastes capítulo 5, versículo 1 diz assim: guarda o pé quando entrares na casa do Senhor teu Deus. Chegasse para ouvir, é melhor do que oferecer sacrifício de bolo, pois não sabem que mal faz. Ou seja, Deus quer que a gente ouça, Deus quer que a gente entenda. Tem pessoa que quer oferecer um sacrifício, mas um sacrifício de tolo. O que é um sacrifício de tolo? É um sacrifício que não está agradando a Deus. Tem gente que acha que está agradando a Deus, mas não está. Tem gente que acha que está agradando ao Senhor, mas não está. Agora um sacrifício, aleluia, agradável a Deus, é aquele que é feito na mente, na consciência. A pessoa tem convicção: eu vou adorar o meu Senhor, eu não quero nem saber quem está do meu lado, eu quero louvar, eu quero adorar, eu quero glorificar ao Senhor. Aleluia, glória a Deus. Nós devemos guardar no nosso pé, irmão. Significa que nós temos que entender: eu estou entrando na casa de Deus e devo reverenciar o Rei da Glória, porque Ele está nesse lugar. Alguém está entendendo? Diga bem. Tem uma história muito interessante aqui no livro de Mateus, capítulo 25, versículo 1 em diante, que vai contar da parábola das 10 virgens. 5 eram nécias e 5 eram prudentes. O que significa nécias? Significa loucas, aquelas que não são sábias, aquelas que não são inteligentes. Mas as prudentes são aquelas sábias. A história vai relatar, aleluia, que de repente as 5 prudentes estavam preparadas para se encontrar com o noivo. Elas estavam carregando azeite, elas estavam carregando azeite nas suas vasilhas. E irmão Moisés, o que significa o azeite? Tem gente que pensa que carregar azeite só é a presença de Deus, mas carregar azeite é carregar a palavra de Deus também. Aleluia, porque é a palavra verdadeiramente que transforma. Eu não posso chegar no culto a rodar, sapatear e eu não ser mudado. O que muda é a palavra e eu querer mudar. Isso é apenas consequência daquilo que Deus faz através do poder da sua palavra. Quando as prudentes carregavam, elas estavam atentas, elas estavam conformadas, elas estavam, aleluia, prestando atenção no propósito. Elas tinham um propósito, elas tinham aliança com o noivo, porque aquele que é casado tem que ser fiel, aquele que é casado tem que ser, aleluia, tem que amar verdadeiramente. Vai aparecer as propostas? Vai, mas nós temos que dizer não, né? Mas as loucas não. Enquanto as prudentes estavam ali atentas, aleluia, e estavam vigiando, carregando a palavra, carregando a presença, as loucas não. A Bíblia diz que as 5 loucas estavam dormindo, foram pegadas no sono, foram pegadas no sono da indolência. Assim está muita gente hoje. É por isso que a Bíblia vai dizer no livro de Efésios: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os
culto abençoado, aí passa, né, uma semana, passa 2, cadê o irmão? Apareceu mais, se conformou. Cadê o irmão que a gente ficou até feliz, mas o irmão está ali, o irmão ali está vindo, está voltando, né? O irmão está participando, cadê o irmão? Subiu, se conformou. Ei, não vai ser salvo os conformados, só vai ser salvo os inconformados. Porque as loucas, as insensatas, aquelas que não tinham sabedoria, elas estavam conformadas, elas dormiram. Para ela estava bom daquele jeito, mas o azeite ainda não era suficiente. Deus tinha mais para elas, só que elas não quiseram buscar mais. Tem gente que Deus quer dar mais para você, mas você tem que rejeitar a vontade de Deus. Tem gente que não quer viver a vontade de Deus. Aleluia. Tem gente que quer andar nos seus próprios desejos, no seu próprio pensamento, e Deus quer mais, eu quero mais, eu quero encher mais, eu quero derramar mais, eu quero que você se entregue mais. Só que as loucas não estavam conformadas. Para ela já estava tudo bem, para ela já estava ok, mas todo noivo chega por volta da meia-noite e ouve o seu grito: eis o noivo, ela espera. Assim que vai acontecer no arrebatamento, quando o povo for tirado daqui, muitas pessoas vão notar: meu Deus, cadê o pastor? Aleluia, cadê o obreiro? Foi levado para o paraíso. Aleluia. A história relata que aquelas loucas, enquanto o noivo chegava, o noivo sempre está dando uma oportunidade de nós vivermos a boa, perfeita, agradável vontade. O noivo sempre espera que a gente viva algo perfeito. Agora ficou perfeito. Aleluia. Enquanto o noivo estava chegando, as nessas estavam dormindo. Assim tem muita gente hoje. O pastor chama para evangelismo, marca o evangelismo, dia de domingo aparece só o pastor, não aparece mais ninguém. Está dormindo, tem muita gente dormindo. Diga: Jesus, fala comigo. Aí tem gente que quer receber a bênção. Pastor marca o evangelismo, só aparece 2, 3. Aí o pastor está confiando que apareça 10 ou até mais. Só que tem muitos que estão dormindo e acabam não vindo. Tem muitos que Deus chamou para um propósito, para evangelizar, para pregar, para ser obreiro, para tomar conta de obra. E tem muita gente que está dizendo assim: não, tá bom aqui do meu jeito, tá bom aqui, eu estou conformado, vou ficar aqui mesmo no meu banco sentado. Mas assim diz o Senhor: eu não te escolhi para estar sentado, eu te escolhi para, aleluia, glorificar o meu nome. Eu não te escolhi para estar esquentando o banco, eu te escolhi para testemunhar do teu poder. E essas dormindo conformadas, o noivo chega, o grito foi ouvido, e agora elas desesperadas, elas preocupadas: o nosso azeite está acabando, o nosso azeite está indo embora, tem só um pouquinho, elas preocupadas, desesperadas. Assim há muitas pessoas que viveram uma vida inteira, aleluia, tiveram a oportunidade, pastor, de entregar a sua vida para Deus, só que quando ela está no leito de hospital, está acabando o azeite, está perdendo, aleluia, o azeite. É naquele momento que a lâmpada vai se apagar, e aquela pessoa acaba morrendo para uma eternidade, vai saber para onde ela foi. Porque aquele que não for salvo, aquele que não estiver vivo, aquele que não estiver vigiando, acordado, vai ficar. Eu não digo de ficar somente no arrebatamento, eu digo de ficar, porque tem pessoas que vivem uma vida, aleluia, aqui nessa terra, longe dos propósitos de Deus. Mas a partir do momento que ele começa a entender, renovar a sua mente diante da presença do Senhor, ele vai entendendo: Senhor, é por esse caminho que o Senhor quer, então eu vou por esse caminho. Jesus, está aparecendo uma proposta aqui, Senhor, é isso que o Senhor quer? Não, filho, é outra coisa que eu tenho para ti, então eu vou por aqui, Pai. Está aparecendo alguma coisa ali para você. Só que o inconformado
ser grandemente abençoada. Eu não digo de bênção somente terrena. A maior bênção é a salvação e a vida eterna. Irmão, nada se compara aqui na terra aquilo que a gente vai receber lá. Enquanto as prudentes entravam no gozo do seu Senhor, entravam para se deliciar diante do Todo-Poderoso. Essa história é uma história que Deus conta, uma parábola que de fato vai acontecer. Só que ai daqueles que estiverem dormindo e conformados, ai daqueles que estiverem vivendo nos seus próprios desejos, esses vão ficar e não vão subir para a glória. Ah, mas aqui na República de Terra Nova não tem, só tem pessoa aqui, mas eu creio, que está vivendo a vontade de Deus e conformado. Eu creio que tem gente aqui que quer ser conformado. Ele diz: Senhor, eu não vou parar. Está vindo o desânimo, está vindo a tristeza, está vindo a preocupação, mas eu estou conformado, eu não vou parar, eu vou continuar, porque meu propósito é alcançar a salvação. Eu não vou parar porque eu te amo, Jesus. Eu não vou parar porque eu te amo, Senhor. Aleluia. Não deixe o azeite, a lâmpada se apagar. Não deixe o fogo se apagar. Não deixe você. Tem muitas pessoas que já estão frias e ela está conformada com isso. Tem muita gente que já não sente mais a presença de Deus e ela está conformada. Está conformada, mas o meu Deus, Ele tem mais para nós. Aqui no livro de Salmos 27, conta a história de um jovem homem que foi fiel e dedicado ao Senhor, Davi. Salmos 27, ele vai relatar assim: uma coisa eu peço ao Senhor e eu vou buscar, que eu possa morar, habitar na tua casa todos os dias. Só um dia? Só domingo? Aleluia. Davi, pastor, ele tinha tanto amor por Deus. Irmão, aquele que tem amor por Deus, ele conhece Deus. Quando a gente se aproxima de Deus, irmão, nada nessa terra é tão mais maravilhoso do que a presença de Jesus. Quando Jesus ele começa a vir daquela forma tão acalitosa ali, para nos dizer: filho, eu estou aqui, estou contigo nesse barco, estou contigo nessa peleja, nessa batalha. Quando nós acordamos, nós sentimos a presença de Deus. Quando nós dormimos, a gente sente que Ele está ali, é o nosso companheiro fiel. Tem pessoas que já deixou a música fiel, já não dizem mais para Jesus: eu te amo. Há quanto tempo tem pessoas que já não dizem mais: Jesus, eu te amo. Jesus, eu te amo. Jesus, tu és o meu amado. Tem gente que nada contra. Tem pessoas que têm o seu esposo, a sua esposa, tem o seu marido, e ela diz assim: tu és meu amado, a razão da minha vida, da minha existência. Tem pessoas que acham que está vivo só por causa dele, dela. Não. Tem pessoas que dizem assim: eu não sei o que seria de mim sem você. Não é verdade? Só que eu conheço um homem chamado Jó. Jó perdeu tudo, perdeu o filho. Só que Deus queria provar a fidelidade dele. O que Deus deseja ao povo fiel, porque é esse que vai salvar. E quando Jó perde tudo, ainda que ele ficou
tenha ficado agitado por todos os problemas que ele passou. Mas no final ele disse: eu te conheci só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. A partir do momento que você começa a ver a face de Deus, você não vai querer parar mais de buscar. Você não vai ficar conformado, você vai estar inconformado. Tem gente que teve encontro com Deus e ele deseja mais. Não quer mais. Sabe aquele casal que o esposo começa a fazer uma surpresa para a esposa? E aquela surpresa é tão boa que ele fica alegre. Só que tem gente, é aí que é outra história. Tem casal aí que já não tem mais presente, já não tem mais aquele amor sincero. Parece que o amor se esfriou. Mas o que Deus deseja é que a gente seja inconformado. Como está o teu casamento? Como está a tua vida espiritual? A nossa vida espiritual? Glória a Deus, aleluia. Como está o nosso coração diante do Senhor? Quando Davi ele deseja viver todos os dias no tempo, ele vai dizer assim: para que eu possa contemplar a tua beleza e aprender ou meditar no teu santo templo. Glória a Deus. Então você já entende, nós já entendemos que quando a gente vem para o culto, além de sermos cheios, é aprender a meditar. Foi lido aqui no início: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. O verdadeiro homem de Deus, mulher de Deus, é aquele que tem a palavra na sua mente. Ele sai de casa pensando em Jesus. Ele está no trabalho, ele está pensando em Jesus. Ela está na escola, ele está na escola, está pensando em Jesus. Ele está em qualquer lugar, está no shopping, mas ele está pensando em Jesus. Porque ele está inconformado. Aleluia. Estou chegando ao final. Ele não vai dizer assim: pois no dia da dificuldade ele me esconderá no seu tabernáculo. Glória a Deus. Deus tem uma promessa para você e para nós. Quando você é fiel a Ele, quando você ama Ele, quando nós amamos a Ele, pode vir qualquer problema, o diabo pode se levantar, mas nós vamos estar escondidos no tabernáculo do céu. Quando a gente ama a Deus e é fiel a Deus, a gente não se abala com qualquer coisa. Vem o problema, vem a dificuldade, mas a gente está ali: eu sei que o meu Redentor vive. Ele confia no Senhor, ele crê no Senhor. Será que existe alguém aqui que é como Davi, que não quer soltar dia de domingo no culto, mas quer estar todo dia? Tem pessoa que está tão conformado que para ele qualquer emprego que vem tá bom. Ah, mas surgiu uma vaga aí e o emprego começa a tirar ele da igreja aos poucos. Aí o emprego achando que era de Deus é proposta do diabo. Aí começa a se esfriar, começa a se esfriar, começa a se esfriar. Nós temos que entender qual é a boa, agradável e perfeita vontade. Deus por essa palavra. Fique de pé. Aleluia. Será que depois dessa mensagem alguém vai querer ser inconformado? Aleluia. Ah, mas irmão Moisés, eu cheguei aqui frio, gelado. Até agora eu não senti nada, mas eu senti que Deus falou. Talvez você está visitando ainda não conhece totalmente o Senhor. Talvez você como Jó conhecia só de ouvir falar, mas Deus quer que a gente veja
numa rocha, eu vou passar por uma rocha, próximo de uma rocha, você vai estar lá, eu vou passar e você vai me ver pelas rochas, mas a minha face você não verá. Mas espera aí, se Deus falou para Moisés que Deus não mostraria a face, então por que Deus mostrou as costas? É porque Deus, Ele nunca vai negar aquele que quer mais. Escute, Deus poderia dizer assim para Moisés: Moisés, não, a minha face não. Mas Deus viu, Moisés tem interesse em me conhecer, em me ver. Eu vou passar, eu vou me apresentar aqui para ele. Quando eu estiver passando, ele vai me ver. Eu imagino que quando Deus estava passando, aí Moisés, espantado, que ser sobrenatural é esse que está passando por aqui, meu Deus? Aleluia! Existe alguém passando aqui hoje, e é Jesus de Nazaré. Escute! No Antigo Testamento, pastor, Deus queria tanto se revelar para o povo que foi necessário construir um tabernáculo, e Deus se manifestava somente para o sumo sacerdote uma vez por ano, e os demais ficavam fora da tenda, e o sumo sacerdote tinha que entrar no tabernáculo, oferecer o sacrifício sem pecado, era perdoado o pecado dele e também do povo. Aí no outro ano ele tinha que entrar de novo, ele entrava no mais santo lugar, no santo dos santos. Mas eu quero que você entenda algo. Quando Jesus ele veio, a terra agora é diferente. Aquele Jesus, aquele Deus que não mostrou a face no Antigo Testamento, agora ele é capaz de mostrar no Novo Testamento. Não, você não entendeu ainda. Os discípulos, quando estavam aqui na terra, eles contemplaram, eles apalparam, eles viram o mestre. Mas espera aí, a Bíblia diz que ele não tinha formosura, ele não era bonito. As pessoas olhavam para ele e desprezavam ele, as pessoas cuspiam nele. Só que uma coisa é diferente aqui no livro de Isaías. Quando Jesus veio, a humanidade, ele pode ter vindo com uma aparência não exatamente bonita, aqueles olhos azuis, né? Como aparece aí nos filmes muitas vezes. Mas ele veio desprezado. Mas espera aí, a palavra de Deus diz que se nós semearmos em fraqueza aqui nessa terra, nós vamos ressuscitar em poder. Se a gente semeia a dificuldade, perseverando, a gente vai cultivar, receber em glória. Ou seja, aquele Jesus que eles desprezaram aqui, a partir do momento que você vê ele, não como um ser humano agora, porque ele já está num novo corpo, você vai dizer: ele é tão lindo. Certo dia, pastor, eu estava orando a Deus. Eu tive um encontro poderoso com o Senhor. Eu contemplei a face de Deus. Eu não estou aqui inventando, eu vi. Só que eu não vi os olhos, eu consegui ver os cabelos e o rosto. Ele estava sentado no trono, e eu vi um arco por cima do trono. Aí eu fui abrir o livro de Apocalipse. João também teve a mesma visão. Aí eu confirmei: Jesus, é verdade, João te viu, e eu
Era como se o rosto dele resplandecesse luz. Era tudo luz. Aí o apóstolo João vai dizer, o rosto dele ele brilha como o sol. Tem gente que pensa que o sol é amarelo, mas não é amarelo. O sol é dessa cor aqui mais ou menos. Alguém sabia disso, né? Glória a Deus. Tem gente que pensa que o sol é amarelo. E pensa que o rosto de Cristo é amarelo. Não. O sol, se você sair dessa atmosfera planetária, você vai ver que ele brilha como essa lâmpada. Alguém já está começando a entender aqui como é a revelação de Jesus. Mas feche os teus olhos agora. Eu preguei a palavra de Deus. E o mesmo Deus que passou onde Moisés estava, porque ele queria se revelar, é o mesmo Deus agora em um novo corpo, Jesus, que está passando aqui nesta noite. E ele quer encontrar um inconformado que queira ver a face dele. Meu Deus, aquele que deseja mais da presença do Senhor, para ser cheio do Espírito Santo, para ter visão, para ser usado, para viver uma experiência maior. Eu quero chamar aqui na frente. Pode vir. Se tem alguém que quer entregar a vida para Jesus, e você quer ter um encontro